Oi, gente, tô meditando aqui numa coisa, queria compartilhar com vocês, e até super rapidinho, que tá no Salmo 85, a partir do verso 10, diz assim: Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Gente, encontraram-se a paz e a verdade, a gente vê isso lá no Evangelho de João, né, capítulo 1, que fala que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? O que significa encontrar-se a graça e a verdade? Significa que as duas agora estão juntas, se tornaram uma, andam juntas. Portanto, o que a gente define nessa primeira parte? Que uma pessoa que não entende a graça de Deus é uma pessoa que, na verdade, não entende a verdade de forma plena, ou seja, não vê a verdade de forma plena. Porque estar na verdade, irmãos, é uma coisa muito profunda. Estar na verdade, né? Você saber o que é a verdade. Jesus, ele se apresenta como a pessoa da verdade, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele se apresenta como a verdade, né? E você vê a verdade, você está na verdade, é uma coisa muito profunda. Porque a maior parte de nós temos pensamentos enganosos, definições enganosas, sentimos coisas enganosas, achamos que é de uma forma quando não é. Muitas pessoas, inclusive, perdem anos de sua vida achando que estão fazendo algo que tem a ver com a verdade, ou achando que estão vivendo uma verdade. Eu não estou falando propriamente de religião, nem de fé, mas coisas que a pessoa fala assim: não, é isso que eu tenho que fazer, é esse caminho que eu tenho que estar, e às vezes perde anos naquilo e não era ali. Por quê? Porque não está vendo a verdade, né? Isso eu falo na nossa vida pessoal, como também quando se trata da fé, como muitos religiosos que conhecem parte da verdade, não tem como dizer que não. Toda pessoa que de alguma certa forma acredita que Jesus é filho de Deus e se tornou homem, essa pessoa ela tem parte da verdade, mas não significa que ela consegue enxergar a verdade num todo. É claro que eu não vou atribuir isso a uma capacidade humana, porque na verdade, quem revela a Cristo, que é a verdade, quem revela o que de fato é a verdade, como é a verdade, é o Espírito Santo. Mas eu também tenho que dizer que o Espírito Santo está aberto a fazer isso para o mundo todo. Aliás, faz isso com o mundo todo, né? Procura apresentar a verdade àqueles que rejeitam, àqueles que a aceitam e àqueles que aceitam, mas se atêm a ensinamentos errados, então fica com somente parte da verdade. Tudo isso porque a gente não está acostumado, como seres humanos, a dar atenção ao nosso testemunho interior. Estou falando agora como igreja, mas também estou falando agora como parte desse mundo, como pessoas desse mundo que, na verdade, quando recebem uma fé para acreditar, acabam inclinando para a cabeça, para a cultura, para o ensinamento que está afirmado há muito tempo, e aí por aí fica. Mas, na verdade, quem revela é o Espírito Santo. E nós, como igreja, voltando para a igreja, precisamos prestar muita atenção no testemunho interior, que eu digo que é sempre aqui, né? Que a gente sente o testemunho interior. E eu não estou dizendo que todos nós conseguimos sempre dar atenção ao testemunho interior. Todos nós erramos nisso, todos nós inclinamos muito a nossa mente, né? Como fala em Romanos 8, que inclinamos muito a nossa carne. Ali não está falando de pecado, Romanos 8 está falando justamente sobre o homem inclinar para o seu esforço, para a forma como ele acha que as coisas, para a forma como ele pensa, né? A gente inclina demais. E acaba que a gente fica com parte da verdade, né? Mas já é muito bom se você entendeu a graça de Deus, né? Porque eu percebo que é isso que leva uma pessoa a caminhar cada vez mais a entender a verdade de forma plena. Porque ainda aqueles que não entendem a graça de Deus, né, como alguns religiosos, evangélicos ou até católicos, podem dizer: não, a graça é poder, a graça é não sei o quê. E você percebe que a pessoa não entendeu. Essa pessoa está vendo a verdade muito pouquinho mesmo, quase nada, o que na verdade é ruim para ela, porque quando a gente entende a graça, a gente se torna livre. E mais uma vez, como eu falo, liberdade não é poder pecar. Liberdade é justamente não querer pecar, né? Liberdade é justamente não se sentir condenado mais. Liberdade é não sentir mais medo. Liberdade é não sentir mais culpa. Liberdade é saber que você é amado, independente de como você é ou de quem você é. Isso é liberdade, isso é ser livre, é ter os sentimentos
sem condenação, sem peso, sem nada, né? Isso é uma liberdade. E a graça, ela é manifestada pela verdade, que é o próprio Cristo, e uma das coisas que nos faz conhecer muito dela é o comportamento do próprio Jesus, né? A gente tem uma tendência muito forte a olhar as pessoas a partir de nós. Não sei se você... Com certeza, todo ser humano já passou por isso. A maioria das pessoas que olham Jesus como uma pessoa que cobra muito, é porque essa pessoa que vê isso em Jesus, ela é uma pessoa que cobra muito. As pessoas que veem Jesus como muito rígido, normalmente é porque ela é muito rígida. A gente tem a tendência a ver as pessoas com base em nós mesmos. Você pode ver que uma pessoa que é mentirosa, normalmente ela acha que todo mundo é mentiroso. Pessoa ciumenta, ou pessoa desonesta, acha que todo mundo é desonesto. Pessoa ciumenta acha que todo mundo é ciumento. Você já percebeu isso? Normalmente a gente mede os outros por aquilo que nós somos, porque a gente não consegue sentir o outro de uma forma plena, a gente só consegue avaliar os outros dentro daquilo que a gente já sentiu, né? Então, a maioria das pessoas que veem a Cristo de forma deturpada, e acho que todos nós ainda não conseguimos ver ele de forma plena, 100% como ele é, isso é uma coisa que o Espírito Santo vai revelando, inclusive nos tratando ao mesmo tempo, mas a maioria das pessoas que vê Jesus como legalista, como uma pessoa que cobra, como uma pessoa que condena, por causa das coisas que ele falou, são pessoas que normalmente são assim. Porque eu, quando olho os evangelhos hoje, tá? Hoje, porque eu entendi a graça de Deus, o Espírito Santo me revelou a graça e já fui muito trabalhada nisso. Então, hoje, quando eu vejo a Cristo, na verdade, eu vejo a Cristo como alguém que passa por cima de qualquer coisa que há no ser humano para fazer a pessoa se sentir bem. Eu vejo Jesus assim, tipo, querendo que a pessoa se sinta bem a qualquer preço, querendo que a pessoa esteja curada. Eu vejo ele assim, eu vejo ele querendo o bem de qualquer forma, nem que ele tenha que pagar por isso, que é o que ele fez, né? Ele pagou por isso. Estou fazendo de uma forma muito simples para todo mundo entender. Então, eu vejo Jesus dessa forma, e é uma coisa que, na realidade, o Espírito Santo também tem me ensinado a ser assim. Então, a gente vai vendo, conforme a gente vai sendo tratado, a gente vai experimentando a Cristo em nós, sabe? Tipo, conforme Deus, o Espírito Santo vai nos mudando, a gente vai conhecendo também a Cristo, né? Porque a gente tem uma atitude que a gente pensa que antigamente a gente não teria, e você pensa, nossa, eu mudei. E aquilo, na verdade, é parte da personalidade de Cristo em você. Então, você vai conhecendo Jesus através de você, né? Como antes você tinha uma análise de Cristo também a partir de você, tá? Então, quando ele diz que a verdade e a graça se encontraram, se tornaram uma, significa que uma depende da outra. Então, quando uma pessoa não entende a graça de Deus, porque não entra na cabeça dela ser salvo a qualquer preço, não entra na cabeça dela ser salvo, ainda que você não seja perfeito, é porque ela também não conseguiu ver a verdade, né? E ela não vê a verdade porque ela não analisa Jesus a partir da verdade, ela analisa a partir do que o Espírito Santo testifica dentro dela. Ela analisa Jesus a partir dela mesma, né? Então, tem muita coisa com relação à verdade que acaba envolvendo um pouco do coração do homem, né? A Bíblia fala que Moisés deu carta de divórcio porque o homem tinha o coração duro, tinha muito a ver com o homem. Tudo que Deus via em Deus, tudo que o homem via em Deus tinha a ver muito com o coração dele próprio, do próprio homem. Tanto é que o Velho Testamento, às vezes, passa uma impressão de que Deus era um Deus que castigava, um Deus que queria que matasse todo mundo. Por que a gente tem essa impressão? Porque a forma que foi escrito e colocado era a partir do que o autor estava sentindo. Aí você fala, então eu consigo acreditar na Bíblia. Consegue acreditar na Bíblia. Porque o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito é que nos leva a toda a verdade. Então você lê as palavras daqueles que escreveram e o Espírito te revela toda a verdade de como aquilo está sendo escrito e por que está sendo escrito, né? A gente vê, às vezes, posturas dos apóstolos que você pensa, uau, esse aqui estava bravo. E você não tem... Eu já vi muito isso. A pessoa pega e vai... aí o pastor lê isso e vai ser bravo igual o apóstolo foi bravo. Deixa de ser burro, não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo vai te revelar lá dentro o que aquele apóstolo estava sentindo. Aquilo no ato, aquilo foi espontâneo, aquilo foi autêntico, aquilo não foi algo baseado em regras, né? A gente tem que ler o Novo Testamento lembrando que quem escreveu aquilo sentia o que estava... sentia o momento, sentia a situação, o que estava no coração
coração, cada coisa que estava acontecendo. Tinha um histórico por trás de tudo que estava sendo escrito, né? Então não é simplesmente ler aquilo e sair copiando, não, porque todos nós temos a nossa autenticidade, todos nós temos o nosso comportamento e as situações que acontecem dentro da igreja, e consoante a elas a gente reage. Então as cartas também foram escritas por pessoas que reagiram ao que estava acontecendo, que estavam, apóstolos que estavam sentindo certas coisas, né? E o Espírito Santo vai lá e revela aquelas escrituras para nós com base naquilo que é proveitoso para nós, né? A gente não pode olhar a letra como algo que a gente tem que decorar e agir, mas como algo que a gente tem que sentir. Aquilo que eu falo num dos vídeos meus, que o nosso coração, a gente recebeu coração de carne. Coração de carne é o coração que sente, é um coração que está envolvido com a verdade e com aquilo que deve ser feito em cada momento, no tempo e no modo certo, né? Então a graça e a verdade estão juntas, né? Não dá para você saber da graça sem conhecer a verdade, nem conhecer a verdade sem saber da graça. Portanto, quem não entendeu a graça também não está vendo a verdade, né? Quem não está vendo a verdade jamais vai ver a graça. E aí, terminando, diz assim, ainda no versículo 10, a justiça e a paz se beijaram. Porque se beijaram? Outras duas coisas que se uniram, ou seja, hoje, se você não sente paz no coração, só tem um diagnóstico para você. Você não está consciente da justiça que foi feita a seu favor. Como assim eu não estou consciente? Não quer dizer que você não acredita que não foi feita uma justiça, que Jesus, até no Salmo 85, depois te aconselho a ler ele inteiro, quando você lê o Salmo 85, está falando sobre realmente o plano de restauração que Deus fez a nós, né, ao povo dele, através de Cristo, né, perdoando os nossos pecados e nos favorecendo. E a justiça é exatamente isso, é o fato de Cristo como homem ter tomado o nosso lugar, pagado o preço pelos nossos pecados e isso ter rendido para nós as bênçãos, tá? Então, quando a gente pode acreditar nisso, tudo muito bem, só que depois você acaba estando consciente de uma outra justiça, qual? Aquela que é do homem, aquela de que você tem que fazer, de que você tem que estar bem, de que você não pode ter medo, de que você não sei o quê, de que você não sei o quê. E essa justiça, a justiça do homem, ela não traz paz, porque ela depende do homem. E quando a gente está firmado na nossa própria dependência, quando você não consegue descansar em Deus ou receber favor da parte de Deus, porque Jesus pagou o preço para você ser favorecido, você tem ausência de paz. Então a paz ela depende muito de você ser consciente da justiça. Não você acredita, mas às vezes não é consciente, não tá pensando conforme a justiça, né? Não tá realmente lembrando que algo foi feito por você e que você tem todos os motivos para ficar tão tranquilo. Percebe? Você tem todos os motivos para não sentir medo. Por quê? Porque Jesus pagou o preço pelo teu pecado. Tudo que era mal vinha por causa do pecado. Ora, se o preço do pecado foi pago, por que eu experimentaria o mal? Então, eu sendo consciente disso, todos os dias, sendo consciente dessa justiça, eu experimento paz, eu experimento descanso, o medo vai embora. Tá? Gente, era isso que eu tinha passar para vocês. Vou voltar a meditar, porque na verdade eu estou meditando o salmo todo, mas achei bacana falar do versículo 10. E depois a gente conversa mais, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.